Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Chegou o grande dia! Bora lá, meninas, começar a nossa primeira aula. Como vocês estão nessa noite? Sabrina, Priscila, oi, boa noite. Amanda, boa noite, meninas, muito bem-vindo à nossa primeira aula. Olá, Nicole. Tamires, Carolina, boa noite, meninas, tudo bem? Tuquinha, bem-vinda de novo. Obrigada pela parceria, meninas. Boa noite, Ingrid. Oi, Dri, tudo bem? Como vocês estão, meninas? Karina, tudo bom? Boa noite. Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir bem? Tá bem o áudio? Tá tudo tranquilo por aí? Boa noite, Hugo, tudo bem? Flávia Pinheiros. Olá, meninas. Oi, Biane, tudo bom? Ai, gente, que feliz que eu tô de ter todas vocês aqui. Ai, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu não vi subindo uma resposta aqui ainda. Tá bom o áudio? Tá tudo tranquilo? Boa noite. Ednice, Luciana, Giselda, tudo bem? Boa noite. Vitória, oi gente, que bom que vocês estão todos aqui. Tô muito feliz aqui da nossa primeira aula. Acho que tava todo mundo, né, ansioso aí para esse momento. Tudo bem, Franciel? Oi, Fer, boa noite. Meninas, me fala aí os estados que vocês estão, né? Vamos dar uns minutinhos aí pro pessoal ir chegando. Enquanto isso, me fala de onde vocês estão. Olá, Heitor, tudo bem? Gente, tem cada pessoa incrível nessa live de hoje. Olha, acho que o crédito é todo de vocês, então vamos aproveitar ao máximo. Tudo bem, Juliana? Kel, boa noite. Vocês são, olha, tem gente de Salvador, Paraíba, Rio de Janeiro. Bacana, então a gente tem gente de todo o Brasil aqui na live, então vamos falar aí, né, tudo que a gente tiver que falar voltado para o Brasil inteiro. Acho que a tele literalmente é um momento sem fronteiras, é o momento de você realmente estar em todos os estados, poder atuar com tudo isso. Tá sendo um prazer estar aqui à frente para vocês também. Então, primeiramente, eu quero agradecer de forma do fundo do coração mesmo toda a participação de vocês, todo o engajamento. Olha, gente de Recife, que lindo, gente, vocês sempre são super participativos. Mogi das Cruzes, Susan, eu estudei em Mogi. Minha formação foi lá na UMC, na Mogi das Cruzes. Ouro Branco, Minas Gerais, Mogi Guaçu, São Paulo, Criciúma, Santa Catarina, Vale do Paraíba. Gente, que maravilhosas vocês. Ó, a internet tá meio lenta, mas vamos devagarzinho que vai dar certo, tá bom, Carla? Não desiste não, se cair você volta. Vamos lá que hoje tem bastante coisa para vocês aprenderem, bastante conteúdo pra gente fazer. Vamos dar aí mais alguns minutinhos. Olha, Maceió, Sergipe, Iguaba. Gente, é gente de todo lugar, literalmente, né? Ó, mais algumas pessoas de Paraíba. Goiás, bacana. Olha, a Ruth também da Paraíba. Tem bastante gente aí da região Nordeste. Que bacana, que bacana. Rio de Janeiro. Gente, atendo muita gente do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro usa bastante teleenfermagem, viu? Usa bastante, tem bastante operadora no Rio que tem, né, que usa a vertente de pronto atendimento virtual. Bahia, tudo bom, Lucas? Boa noite. Praia Grande, que delícia. Jundiaí, Guarulhos. Eu sou de São Paulo, gente. Eu tô em São Paulo. Eu morava em Mogi das Cruzes antes, né? Há 2 anos que eu tô aqui em São Paulo, capital. Antigamente eu era, né, garota do interior. Eu era lá de Mogi, a minha faculdade eu fiz toda em Mogi das Cruzes, pela UMC, né? Tem uma galerinha que já me conhecia de lá, eu já tive alguns projetinhos, né, de gravação de vídeos, desde a época da faculdade. Olha, Conselheiro Lafayette, Campinas, São Paulo. Gente, olha, eu tô perguntando de onde vocês são, pra gente primeiramente já dizer assim que a tele é uma vertente sem fronteiras. Quando a gente fala de teleenfermagem, eu vejo que vocês me perguntam diariamente: Elaine, eu vejo vaga, tem vaga no meu estado, tem vaga, como que eu faço? E, gente, vaga de teleenfermagem, você sempre tem que olhar a vertente da vaga, sabe? Então, assim, se a vaga ela descreve 100% home office e a empresa não restringe estado, você pode morar em qualquer estado. Olha, Contagem, Minas Gerais, Florianópolis, Brasília, Rio de Janeiro, Uberaba. Gente, é isso que eu quero mostrar para vocês.
Esse é o meu intuito para falar. A gente não tem fronteiras para trabalhar com a teleenfermagem. A gente tem startups, temos grandes nomes hospitalares que contratam gente de vários locais, tá bom? Então, sempre que vocês olharem uma vaga, tenta se atentar, não necessariamente se a vaga é do estado de São Paulo, do Rio, de Minas, da Bahia. Quem tá lá no meu grupo do WhatsApp viu que eu mandei algumas vagas que são restritas para estados, tá? Mas também tem vagas, por exemplo, mandei esses tempos até umas vagas home office, freelance, que podia ser de qualquer estado e algumas que precisavam ser de estados específicos. Então, gente, tem sim a teleenfermagem em todos os estados. Então, eu vou abrir para pergunta um pouquinho mais para frente, tá bom, gente? Como hoje é uma aula realmente, essa live ela é a primeira aula do nosso curso de introdução aqui à teleenfermagem. Então, a gente vai ter um conteúdo programático, tá bom? Então, é importante vocês anotarem bastante informação, aproveitem esse conteúdo e aí depois eu vou abrir para perguntas, tá bom? Eu abrindo para perguntas, aí vocês vão poder tirar bastante curiosidade. Eu tenho a novidade aí dessa live de hoje, que a gente vai ter duas convidadas. Essas duas convidadas, para vocês terem uma ideia, né? Eu trouxe duas pessoas que foram mentoradas por mim e que hoje atuam com teleenfermagem, tá bom? Então, assim, pessoas que veio do assistencial, que vocês têm, né? Sempre uma dúvida, né? Ah, eu só tenho experiência com assistencial. Então, assim, gente, pega o caderninho para anotar, porque isso é uma aula, tá bom? Como nós vamos ter certificação, eu preciso que vocês absorvam melhor, o máximo de conteúdo que vocês puderem. Então é importante anotar. A live não vai ficar salva, gente. Infelizmente a live não vai ficar salva. Joyce, manda mensagem no direct que você não tá no grupo. Quem não tá no grupo do WhatsApp, gente? Quem não tiver no grupo do WhatsApp, clica lá no link da bio e entra no grupo do WhatsApp, porque vai ser por lá que eu vou mandar a lista de presença. Quem não assinar a lista de presença não vai pegar certificado, gente. Não esqueça, é simples. O grupo não vai encher vocês de nada de informação. Eu não fico mandando nada naquele grupo. É só um grupo de controle, tá bom? Então é um grupo que quem tá aqui na live, não tá no meu grupo do WhatsApp, gente, não vai conseguir assinar a lista de presença. Então hoje no decorrer da live, mais pro finalzinho, eu vou passar a palavra secreta e vou mandar lá no nosso grupo um link do Forms, tá? A equipe já deixa o Forms pronto aí para me mandar para as meninas. Tem que preencher o Forms e tem que colocar a palavra secreta. Assistiu as 3 lives, vai ter como pegar a certificação, tá bom? Então é importantíssimo. Quem não tá no grupo, vai lá, clica no link na bio, pode entrar no grupo do WhatsApp. Se tiver alguma dificuldade, minha equipe já tá de olho aí no direct. Então, gente, é importante vocês estarem no grupo pra gente poder assinar a lista de presença, tudo bem? Todo ciente? Então, acho que dá pra gente começar aí a abordar o nosso primeiro assunto, que acho que é a pergunta que mais me fazem, né? Depois de algumas dúvidas sobre a tele mesmo, é como que eu faço pra, Elaine, pra achar vagas de teleenfermagem? Será que dá pra gente poder, né, procurar? Como que a gente procura? Então, acho que tudo que a gente precisa começar, gente, é estruturando o nosso perfil profissional. Então, vamos lá. Como que a gente estrutura perfil profissional para captar vaga para teleenfermagem? A principal plataforma, como eu já tenho dito aqui no meu... Tem vários conteúdos aqui na minha bio, é o LinkedIn. Não que seja restrito, tá bom? Somente ao LinkedIn. Então, vou pedir pra vocês assim, ó, presta atenção nas dicas que eu vou dar de LinkedIn, porque essas dicas eu tô dando baseado em outros treinamentos que eu já fiz, tá? Então, eu já tive treinamento sobre isso e, inclusive, eu tenho a vivência sobre isso. É a forma com que eu faço e direciono meu perfil. Então, vamos lá. Quando a gente fala de LinkedIn, ser a principal plataforma para a gente poder captar vaga de tele, é porque é uma plataforma, como a teleenfermagem ela é uma vertente nova, as empresas se preocupam não necessariamente com a experiência, né? Que a pessoa tenha muita experiência ou não tenha experiência, e sim com como a pessoa se apresenta. Quando a gente fala de um teleatendimento, a gente está falando de uma pessoa que vai estar diante de uma câmera atendendo um paciente como a gente está conversando aqui. Então, vocês têm que entender que a forma da gente se apresentar lá no LinkedIn, ela tem que ser bem a nossa proposta de trabalho. Então, quando a gente fala de LinkedIn, a gente fala de uma plataforma que ela é o nosso currículo virtual e ela apresenta a gente a quem está, né, contratando. Então, eu vou falar aqui algumas dicas para vocês. Aproveitem ao máximo, porque são dicas assim, ó, extremamente valiosas. E isso vai fazer com que as vagas de tele passem a aparecer para vocês com maior frequência e vocês passem a ser vistas por pessoas que fazem recrutamento, tá bom? Então vamos lá. Quem tiver aí com computador, né, pode abrir o perfil do LinkedIn. Vamos já colocando aí, fazendo as mudanças e observando. Quem não tiver, não tem problema, anota.
que eu sempre dei uma dica, sempre dou algumas dicas, já tenho algumas aqui, mas vamos lá direto ao ponto. Quando você olha o perfil de LinkedIn de uma pessoa, por exemplo, normalmente esse perfil ele tem que se conversar do início ao fim. Então, eu vou da primeira coisa que a gente olha quando a gente abre a página do LinkedIn, a foto da pessoa, certo? Então, gente, é de extrema importância que você tenha uma foto que mostre o seu rosto, né? Evitem fotos muito de perfil, evitem selfie. Cuidado com a roupa que vocês estão vestindo, porque aquela é a primeira imagem que a empresa vai ver de você. Então, o que é importante? Gente, importante se apresentar muito bem diante da plataforma do LinkedIn. Então, vocês vão colocar uma foto. A gente sempre tira aquelas fotos, né? Os recém-formados aí que estão no meu coração. A gente, eu sou apaixonada por vocês recém-formados, porque vocês vêm assim, sabe? Querendo muito entrar na tele. E eu quero que vocês entrem. E quem já tem experiência também. Então, sabe aquela foto que a gente tem sempre muito profissional, mais de jaleco, ou com uma roupa bem comportada? Cuidado com a forma com que você coloca uma foto. Sempre mostrando mais o seu rosto, estando mais apresentável. Evita muito perfil, evita muita maquiagem, algo mais sóbrio, sabe? Porque a primeira coisa que a empresa e o recruiter vai olhar é a sua imagem. Então, é importantíssimo referente a essa questão da gente poder se apresentar de uma forma bem mais íntegra do que a gente se apresentaria numa rede social qualquer. A segunda dica que eu dou, gente, é o papel de parede. O papel de parede não precisa ser nada enfeitado. Quanto mais sóbrio ele for e chamar menos atenção, porque o que tem que chamar atenção são as palavras-chave, tá? Então ali, né, um papel de parede mais neutro, mais bem assertivo, né, que passe ali que transmita uma segurança para quem tá olhando o seu perfil, uma boa foto de perfil, uma foto com mais qualidade, não precisa ser uma foto profissional, né? Uma foto que você mesmo tire, um fundo branco, um fundo sóbrio, sabe, sem muitas coisas atrás. Então, assim, é super importante uma boa foto e uma boa foto de capa, né, o mais próximo do seu perfil realmente, mais assertivo, mais sóbrio, tá ok? E aí nós vamos para a segunda etapa. Quando a gente olha um perfil do LinkedIn, a próxima etapa são aquelas palavrinhas que vêm logo abaixo, que são ali as palavras-chave. Aquelas palavras-chave é de suma importância que vocês tenham ciência que quando uma pessoa está procurando um enfermeiro, um exemplo, eu sou recrutadora da empresa X e eu vou procurar um enfermeiro de teleenfermagem, eu vou pesquisar no LinkedIn as palavras-chave. Então, a gente vai colocar, por exemplo, lá no campo de pesquisa assim, teleenfermagem, telesaúde, saúde digital, PA virtual. Então, essas são as palavras, são as formas com que os recruiters buscam dentro da rede de LinkedIn. Então, quem é recrutador vai colocar lá em palavras-chave e ali vai começar a aparecer uma sequência de perfis que tem essa abordagem. Mais uma dúvida que muitas pessoas me perguntam é assim, mas Elaine, como que eu vou colocar teleenfermagem no meu perfil se eu não tenho experiência com teleenfermagem? Essas palavras-chave, eu tenho certeza que você já pensou isso. Ah, mas eu não vou colocar teleenfermagem se eu nunca fiz teleenfermagem. Essa palavra-chave, ela não necessariamente precisa ser toda a sua vivência. Ela tem que ser algo que você esteja transmitindo através das suas redes. Então, por exemplo, se você colocar lá no seu perfil enfermeira, se você tiver alguma outra graduação, por exemplo, enfermeira, especialista em estratégia de saúde da família, é importante usar aquela barra para não juntar todas as palavras, tá? Aquela barrinha reta. E colocar, vamos supor que você coloque teleenfermagem, tá bom? Então, assim, não tenho experiência com tele, mas o seu perfil está associado a várias questões de teleenfermagem. E como que a gente sabe isso? Quando a pessoa engaja com postagens sobre teleenfermagem, quando ela se posiciona na rede do LinkedIn, né, falando sobre teleenfermagem, se a pessoa não tem segurança para falar, não é postar algo que você não sabe, tá, gente? Eu vou dar um exemplo. Todo mundo tá me seguindo, eu postei lá que a X empresa é muito boa e está atuando no mercado, ou alguma novidade. Uma coisa que teve muito recente, por exemplo, foi a lei que autorizou, né, que agora no finalzinho do ano de 2022, que autorizou a gente a exercer a teleenfermagem, né, teleenfermagem e telesaúde. E isso foi uma coisa que pipocou no LinkedIn. Tinha muita gente comentando sobre. Então, por exemplo, eu partilhei isso no meu perfil, mas imagina, se você quer engajar sobre a teleenfermagem, você vai lá e você pode compartilhar, você pode comentar, nossa, eu acho essa vertente muito interessante, estou estudando sobre, fiz cursos voltado, né, acho uma área super avançada, muito promissora, que traz qualidade de vida, e você se posicionar diante das postagens sobre teleenfermagem.
teleenfermagem. Então, automaticamente, quando você tem um posicionamento, quando você conhece com o que você quer trabalhar, isso automaticamente te faz uma pessoa que está apta a ser convidada para uma vaga. Tem vagas que podem exigir experiência e tem vagas que podem não exigir experiência, entendeu? Eu entrei para uma vaga sem experiência nenhuma. E isso não se restringe só a enfermeiros, tá, gente? Isso também pode ser aplicado para técnicos. Então, se você a linha aqui, mas já tô voltando. Então, se você é técnico de enfermagem, você também pode atuar com teleenfermagem e usar essas palavras-chave. Então, essa palavra-chave, ó, eu vi aqui algumas pessoas perguntando, essa palavra-chave é o que tá embaixo do seu nome, tá? Então, você vai colocar ali. Tem muita gente, que acaba colocando nas palavras-chave algumas informações que não são tão legais, tá? Então, vou dar um exemplo. Vocês, por exemplo, não tem a fotinho? A gente tem a opção lá no LinkedIn de colocar uma fotinho com o logo de Open Work, ou seja, aberta a trabalhos, tá? É legal colocar o Open Work, mas na palavra-chave, gente, não coloca desempregada, procurando oportunidades, estudo na instituição XXX. Não. A palavra-chave é como que você vai se apresentar. Então, não necessariamente você vai colocar ali. Se você coloca desempregada, não vai ter como um recrutador ir lá e colocar assim, pesquisar desempregado. As chances são mínimas de alguém pesquisar por isso. Ela vai pesquisar de acordo com o perfil que ela procura. Então, se você quer trabalhar com teleenfermagem, você pode colocar nas suas palavras-chave teleenfermagem, desde que você engaje, desde que você tenha cursos na área. Então, esse curso que a gente está fazendo, quem fizer e pegar a certificação, pode colocar lá a certificação do curso, você pode engajar com pessoas. E aí nós vamos para um segundo ponto. A gente falou das palavras-chave, então lembra, gente, já edita essas palavras-chave, tá? Coloca lá. Engaja sobre o assunto, mas aí você fala assim, mas na minha rede não aparece assunto de teleenfermagem. Não aparece por quê? Porque você não está seguindo as pessoas que trabalham e que engajam assuntos de teleenfermagem. Então, a rede de LinkedIn, como qualquer outra rede, ela vai trazer pessoas para você, te dar sugestão de pessoas que têm os mesmos interesses parecidos. Então, vou dar um exemplo. Vocês já sabem que eu atuo com teleenfermagem. Gente, LinkedIn não é questão de seguidor, tá? Aí vocês vão lá e me seguem. Vocês vão olhar que, por exemplo, tem eu, né? Vocês vão me seguir. Vocês vão ver que eu sigo outras pessoas que estão dentro da tele, entendeu? Então, automaticamente, vocês podem seguir essas outras pessoas, se conectar. E aí você vai ver que, com o tempo, o LinkedIn começa a te direcionar opções de pessoas e elas vêm com alguns numerozinhos na frente. Então, número 1, número 2, número 3. Eu nunca vi ninguém além do número 3, para ser sincera. E o que significa esses numerozinhos? Esses números são pessoas que estão com assuntos próximos ao que você tem pesquisado. Então, por exemplo, quando eu pesquiso, quando eu entro lá no meu LinkedIn, se eu entrar no LinkedIn de alguma colega minha de trabalho, ela vai aparecer com o número 1 na frente, tá? Então, ela vai aparecer como minha primeira conexão. Significa que ela fala das mesmas coisas que eu, tem os mesmos interesses que eu. Então, automaticamente, eu devo seguir essas pessoas que têm interesses parecidos. Então, para mim engajar assunto, para mim estar atualizada, é importantíssimo que vocês usem as palavras-chave e se conectem com pessoas que estão ali engajando esse assunto de teleenfermagem. Isso vai fazer com que vocês aprendam. Gente, LinkedIn é um aprendizado todos os dias. Eu tô aqui já na vertente há algum tempo e eu não deixo de me atualizar. Então, quando tem curso, muita gente publica lá, eu publico, outras tantas colegas publicam, a gente partilha muita coisa. A gente utiliza o LinkedIn para uma ferramenta também de estudos, né? Porque tá sempre saindo alguma novidade, sempre tá se atualizando. Então, é importante que vocês estejam lá, sigam as pessoas corretas, que estão engajando o assunto de teleenfermagem. E isso vai fazer com que vocês conheçam mais a tele, estejam mais engajada e ali o seu perfil começa a ter um perfil para teleenfermagem. Então é um processo. A gente falando ali da foto, falamos um pouquinho da palavra-chave. E aí o nosso perfil tem que se conversar do começo ao final. E para ele, uma próxima parte que a gente coloca é a nossa biografia. A nossa biografia tem pessoas que que acabam colocando informações de mais ou informação de menos. A nossa biografia tem que conter literalmente a nossa história de carreira. Então, a sua formação, quais são as suas qualificações, seus pontos fortes. Lembrar de fazer uma biografia
que contenha os seus pontos fortes, o que você já agregou de valor, o que você tem de valor como pessoa, entendeu? Então a biografia, ela tem que descrever essas informações. Então vou dar um exemplo. Eu sou apaixonada por tecnologia. Desde que eu me conheço por gente, eu gosto de tecnologia. Então, quando eu fiz enfermagem, eu não imaginava atuar com tecnologia e enfermagem juntos, entendeu? E hoje eu consigo ter isso. Então, por exemplo, na minha biografia, um dos meus pontos fortes é porque eu sou apaixonada por tecnologia. E eu acredito que a tecnologia e a saúde têm tudo para andar junto. Então, isso tá na minha biografia. Eu não estou dizendo que cada um de vocês tem que fazer uma biografia igual a minha, longe disso. Mas vocês têm que falar os pontos fortes de vocês. Vocês têm que estar atentos a colocar tudo de uma forma que vocês se converse. Então, você vai falar um pouco da sua formação, vai falar um pouco sobre a sua questão, assim, do que você gosta, quais são seus pontos fortes, o que você tem ali de diferencial né, com outras pessoas. E aí, o seu perfil ele tem que se conversar do início ao fim. Tá bom? Então, vamos lá, só relembrando, para quem não anotou. Boa foto do perfil, colocar uma capa, né? Gente, lembrando sempre que é uma rede profissional. Então, aquela primeira imagem que a pessoa que for fazer uma contratação vai ver sua. Colocar as palavras-chave de forma correta. Então, não adianta você colocar o nome da sua faculdade, não adianta você colocar ali, estou desempregada, não adianta você colocar ali também, sabe, 50, se você tem 10 pós. Não necessariamente precisa colocar as 10 pós ali, até porque logo abaixo a gente tem o campo para a gente poder colocar as nossas formações. Então, quando a gente passa por um processo seletivo, gente, o mais legal é que ele vai olhar o seu perfil e ele vai ver as suas formações. Então, aquelas palavras-chave, ela tem que conter o que na verdade, como você quer aparecer para um recrutador, para uma empresa ou algo do tipo. Então, vocês têm que ter uma cautela com o que vocês colocam ali. Também não adianta. Vai colocar tele enfermagem, vai olhar seu perfil, não tem nada. Você não engaja com tele, não segue ninguém que atua com teleenfermagem, com telemedicina, que é coordenador, que é gestor, que é startup. Então, assim, as pessoas que você tem que seguir têm que estar dentro desse meio. Então, se você quer entrar para tele, óbvio, você não vai fechar os leques. Eu entendo. Se a pessoa está desempregada, ela pode querer outras vertentes. Isso não é errado. Mas quando a pessoa ela quer, eu quero tele, nesse momento eu quero focar e tentar entrar numa vaga de tele. Então direciona mais o seu perfil. Então quando a gente fala de direcionamento de perfil, é isso. É afunilar todas essas informações para que as pessoas que estão buscando profissionais consigam te encontrar de uma forma certa. Então é usar as palavras-chave, fazer uma boa biografia e o seu perfil tem que se conversar do começo ao fim e conversar inclusive com o seu posicionamento na rede social, tá bom? Então essa é a minha dica de LinkedIn. E aqui o que eu quero falar também é que dá para procurar essas vagas em outros sites, né? Então, por exemplo, Infojobs, Vagas.com. Só que dentro desses perfis, né, Vagas.com, Infojobs e outras redes, a gente não se mostra como se mostra no LinkedIn, tá bom? Porque não é uma rede. Ali você é um perfil, um currículo, sabe? Então ele é um currículo fechado. Então, quando a gente fala de redes, de outras formas de buscar, né, vagas, que, por exemplo, vagas.com, Infojobs, vocês conseguem achar vaga, dá para achar vaga de tele, sim. Uma das empresas que eu trabalho também contrata, por exemplo, pela Infojobs, mas é importante lembrar que ali você não se mostra. Então, ali você é um currículo em formato mesmo. Vocês já viram quando vocês vão lá, por exemplo, no vagas.com e tem imprimir currículo? Quando você coloca imprimir currículo, é aquilo que o recrutador vê seu. Então, tem que direcionar o currículo também. E não adianta você colocar um currículo aberto demais, entendeu? Então você coloca lá, quais são os seus interesses? Aí você vai e coloca N interesses, N cargos. Não, você tem que direcionar isso também. Então, eu vou dar um exemplo. Se você quer realmente, olha, Elaine, o meu objetivo é trabalhar com teleenfermagem, é buscar uma vaga home office, automaticamente o que a gente orienta vocês? Direcione mais o seu currículo para teleenfermagem. E aí, aquela questão do currículo, quando a gente fala de um currículo físico, é um currículo mais enxuto, mais fácil e clean da gente ler. Não precisa ser um currículo extremamente maçante, com muitas informações. Eu entendo que nós, enfermeiros, a gente ama fazer curso, a gente ama estudar, a gente tem no sangue essa questão de querer realmente estar muito atualizado. E eu acho que é uma das profissões que nunca deixa de se atualizar. A gente precisa estar se atualizando sempre, e é importante. Mas quando você procura, por exemplo, uma vaga para teleenfermagem, você pode destacar, por exemplo, cursos que você teve na área de informática, os desafios tecnológicos que você fez. Então, é importante que nesse sentido vocês tenham essa percepção.
Sempre de estar olhando. E aí, assim, quando vocês fizerem esse currículo, se você vai direcionar para uma vaga, é importantíssimo que vocês coloquem esses cursos que são mais voltados para aquela área. Gente, vocês estão me ouvindo? Algumas pessoas dizem que o áudio tá ruim. Se tiver, depois vocês vão me sinalizando aí, por favor, tá bom? Que aí eu vejo o que, que a gente vai conseguindo fazer aqui. Mas o pessoal tá falando que tá normal, pode ser uma oscilação aí. Mas aí, continuando. Então, se você for dentro do vagas.com e ou dentro do Infojobs, por exemplo, é de suma importância que vocês deem ênfase para cursos que agreguem dentro da teleenfermagem. Então, assim, ó, gente, tem cursos na internet, cursos no site do Corém, inclusive sobre comunicação efetiva, sobre escuta ativa, sobre, gente, informática básica. Porque muita gente quer trabalhar com tele, mas, por exemplo, não sabe usar uma planilha de Excel. Tem vários cursos, por exemplo, inclusive no site. Gente, tem muito curso de Excel gratuito por aí. Tem muita questão. Obrigada pela devolutiva, gente. Se o áudio tá bom, vou dando segmento aqui. Então, assim, tem muito site que você consegue fazer um curso de Excel, por exemplo, gratuito. Você pode fazer um curso de plataformas digitais na UnaSUS. Eu já coloquei aqui, gente, cursos da UnaSUS são muito bem vistos dentro do currículo. Então, essa dica, acho que todo mundo que tá aqui tem que fazer esses cursos da UnaSUS, tá? Então, eu não fecho falar que, nossa, você não tem. Tem muito curso gratuito no conteúdo. E aí, quando você direcionar no seu currículo, é importante que você coloque esses pontos que sejam atrativos para a área que você quer. Então, como a gente está falando de teleenfermagem, você vai colocar no seu currículo essas questões, essas palavras, esses cursos que são mais voltados para a área de tecnologia. Então, como eu disse, curso de escuta ativa, curso de informática, curso de Excel. Aí, ali você vai fazer. E no currículo também a gente usa palavras-chave, tá bom, gente? Então, não tem que deixar o currículo de uma forma muito fria. E aí, agora eu vou falar um pouquinho com vocês que são recém-formados. Vocês têm muitas dúvidas, assim, mas eu não tenho experiência. Mas o que eu coloco ali nas experiências? Então, gente, experiência vale experiência de estágio. Vale os seus pontos fortes da faculdade, se você fez iniciação científica, se o seu TCC recebeu alguma premiação, se você apresentou num congresso, tudo isso é experiência. Então, vocês têm que aproveitar e realmente colocar isso no currículo, tá? E tornar de uma forma enxuta. Então, se você nunca trabalhou com enfermagem, mas você, por exemplo, participou de uma iniciação científica com projeto, o nome do projeto que você engajou e dentro do seu currículo você colocar os seus engajamentos na faculdade também. É muito válido para você recém-formado que você coloque no seu currículo as questões da faculdade também. Eu já vi empresas, por exemplo, que elas preferem contratar uma pessoa que teve direcionamento na faculdade, que teve proveito naquelas questões. A gente acha assim, simpósio, congresso, isso tem peso, gente. Para recém-formado, isso tem peso. Eu acho maravilhoso quando as pessoas vão apresentar TCC, quando alguém publica, publicações, gente. Eu vou dar um exemplo de instituições de grande nome, hospitais de grande nome aqui do Brasil, que, por exemplo, quando você apresenta um currículo e seu TCC foi publicado, você tem um artigo publicado, isso é muito bem visto. Muito bem visto. Então, assim, gente, não desvalorizem todo o mérito que você teve na faculdade. Se você não tem experiência, na parte de experiência, descreva seus pontos fortes que você teve na faculdade. São vivências, estágios. E lembre sempre, gente, toda bagagem é bem-vinda. A teleenfermagem, ela só precisa que você se desenvolva, que você realmente esteja ali disposto a se desenvolver. Então, assim, gente, em resumo, formas de procurar vaga. Monta um bom perfil no LinkedIn. Estrutura um currículo físico melhor. E aí, quando você começar a ser chamada para poder fazer entrevista, é uma outra etapa que a gente precisa literalmente trazer para essa aula. Porque eu vejo acontecendo o quê? Eu vejo pessoas sendo chamadas, a pessoa às vezes é recém-formada, ou até já tem uma experiência do assistencial e ela é chamada para uma entrevista, e muitas vezes ela não passa na fase da entrevista. Você sabe por quê? Porque, por exemplo, assim, a pessoa não sabe falar, a pessoa não treinou como ela vai fazer a entrevista, ela não se preparou. Gente, entrevista exige preparo. Lembra quando a gente ia fazer, por exemplo, um trabalho da faculdade? Não tinha como a gente apresentar um trabalho se a gente não estudasse o tema. Lembra quando a gente estava lá no presencial e a gente precisava passar um plantão? A gente não tinha que ir lá olhar o prontuário do paciente para poder passar o plantão?
É a mesma coisa na entrevista, gente. Não tem como uma pessoa ir para uma entrevista sem se preparar. Então, o que eu falo para você, gente? Quer procurar vaga de tele? Precisa se preparar para as entrevistas. As entrevistas vão observar você do início ao fim. E essa observação é voltada a como você fala, a como você se comporta, a como você se apresenta, a qual é a sua postura. As entrevistas, elas normalmente já acontecem de forma digital. Em todas as empresas que eu fiz entrevista, sempre foi assim, ó. Sempre foi de forma digital. Então, quais são os pontos importantes para suas entrevistas, gente? Seja pontual, esteja lá 5 minutos antes, estude sobre a empresa a qual você vai fazer a sua entrevista. Então, procure informações, vá agregar, saber os valores da empresa, qual a vertente que a empresa trabalha, se apresente de uma forma respeitosa dentro dessa entrevista, saiba se posicionar, saiba ser uma pessoa que agrega valor à empresa. Então, é importante que quando você faça uma entrevista para uma vaga de tele, que você já imagine que aquilo é um atendimento. Então, não tem como você fazer uma entrevista para teleenfermagem se você não se preparar. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma entrevista hoje e eu. Não, gente, normalmente eu sempre falo, eu sou muito tranquila, mas eu vou conversar com uma pessoa e a pessoa entra, ela fica assim, olhando para baixo, ela baixa muito o rosto, ela não tem uma postura, gente. Postura para entrevista é extremamente importante. A forma de falar. Se prepare, para antes de você participar de uma entrevista e faz uma nuvem de ideia. Pega um papel, se você, né, às vezes tem pessoas que têm dificuldade de falar, tem pessoas que realmente precisa realmente de uma apresentação. E para você entrar para a tela, você precisa ter tudo isso. Então, o que você deve fazer, gente? É se preparar para saber o que falar. Então, anota seus pontos fortes. Fala sobre você de uma forma que realmente você seja. Não é montar um personagem, tá? Isso que eu tô falando é você sempre pensar nos seus pontos fortes. Então, às vezes, quando eu tenho alguns mentorandos que vêm conversar comigo, que vai ter uma entrevista, eu sempre pergunto, né? Quando você conversa com pessoas, o que você gosta? Ah, sempre falam que eu sou uma pessoa acolhedora, sempre falam que eu falo muito bem, sempre falam que eu sou uma pessoa comunicativa, sempre falam que eu sou muito extrovertido. Isso são pontos positivos. Então, dentro de uma entrevista de teleenfermagem, isso é muito bem visto, porque a gente precisa saber como a pessoa fala, como a pessoa se porta. Então, isso é independente do tipo de entrevista, seja entrevista para enfermeiro, seja entrevista para técnico. As entrevistas que são para tele, elas sempre são nessa vertente. Então, assim, o objetivo dessa aula, nessa parte, é falar para vocês o quê? Como vocês vão procurar essas vagas de tele. Então, novamente eu vou frisar aqui para quem não anotou, para quem entrou alguns minutos depois, para quem tá aí, né, com alguma dúvida. Gente, perfil do LinkedIn precisa estar estruturado, precisa ter boas palavras-chave, precisa ter uma boa apresentação, o perfil precisa se conversar do começo ao fim. Então, a foto, as palavras-chave, a biografia, suas experiências, engajar sobre o assunto de tele é de suma importância. Então, precisa engajar sobre esses assuntos. Se você for procurar em outras plataformas também, pode achar vaga de tele, mas nessas plataformas a gente precisa, porque é um currículo mais fechado, a gente não tem a vertente de se apresentar como no LinkedIn. Então, precisa estruturar, precisa pôr informações sobre você, precisa colocar suas experiências, focar, cargo procurado, teleenfermagem, teleenfermeira, saúde digital, pronto atendimento digital, direcionar o seu currículo para poder ser chamado para as vagas. Foi chamado para uma vaga de tele, gente, é de suma importância que você saiba se posicionar, que você estude sobre a empresa que você vai fazer a entrevista e que você esteja disposto a falar diante de uma câmera, se apresentar com seus pontos fortes, e é sempre importante trazer. Quem já tem experiência pode trazer e deve trazer a experiência do presencial. Então, você precisa, né, falar os pontos que você já vivenciou, o que isso pode agregar no atendimento de tele. Se você é recém-formado, você vai falar das suas experiências dentro da faculdade, o quão você está interessado numa vaga dentro de teleenfermagem, o quanto você já é engajado com esse assunto, o quanto você domina esse assunto, o quanto você já estudou, você já fez curso, você já se apresentou de uma forma muito efetiva. Então, assim, eu já dei essas 3 dicas, assim, que literalmente para você montar o seu perfil e conseguir atuar com teleenfermagem. Então, lá nas palavras-chave, teleenfermagem, telesaúde, pronto atendimento digital, se esse é seu objetivo. Lembrando que você tem que saber esses tipos de atendimento, que vai ser até tratado na nossa próxima aula, um pouco mais sobre essas vertentes de formas de atendimento. Eu vou convidar agora, gente, 2 pessoas para entrar na nossa live.
E a gente vai depois mais abrir um pouco para perguntas. E é importante que vocês aproveitem para fazerem perguntas bem assertivas. Entra muita pergunta, então automaticamente a gente vai tentar responder conforme for possível. Mas são duas pessoas que vão entrar que vão trazer muito conteúdo para vocês também. Uma delas vai ser a enfermeira Letícia, tá bom? E a outra a enfermeira Denise. Ambas têm bastante experiência. Ambas, uma, por exemplo, elas são mentorandas minhas com todo o prazer de falar isso. São pessoas que iniciaram na tele através dos meus conhecimentos, mas que são pessoas que hoje em dia, assim, ó, estão brilhando na tele. E eu vou dar exemplos para vocês. Veio do assistencial, tá? Então dá pra vir do assistencial, sem experiência pra tele, conseguir uma vaga. Então eu tô mostrando o quanto isso é possível. Eu preciso, por gentileza, que vocês aproveitem ao máximo possível dessas informações. Eu vou convidar agora a Letícia e a Denise pra entrar aqui na live, meninas. Vou adicionar elas aqui, deixa eu colocando. Vamos lá, gente. É a primeira vez que eu tô convidando alguém aqui pra live, a gente precisa ir ajustando. Deixa eu colocar aqui. Meninas, pedem pra entrar na live se vocês puderem, que eu acho que fica cachê. Que vai. Convidadas. Olá, galera! A câmera Agora virou. tudo bem? Boa noite, meninas, Boa tudo noite, bem? Sejam Boa bem-vindas à noite. nossa live de hoje. Eu vou apresentar vocês, aí depois eu dou espaço para vocês falarem um pouquinho, contar um pouco da experiência de vocês, tá bom? Saudade que eu tava de vocês. Vamos lá, gente, eu vou usar uma colinha, porque assim, gente, essas meninas têm tanta bagagem que se eu for falar assim, não dá para decorar. Então aí, ó, já anota. Vou falar primeiro da Letícia. Letícia, dá um oi para as meninas saber quem é você meninas, aí, ó. meninos. Letícia. Bom, a Letícia é Letícia Silva, enfermeira pós-graduada em saúde materno-infantil e estratégia em saúde da família, gestão em saúde. Ela já atuou com teleenfermagem, telesaúde, em saúde populacional, PS digital e hoje ela é uma empreendedora através da telesaúde. Ela faz consultas de enfermagem materno-infantil, saúde da mulher e faz atendimento presencial para coleta de CCO. Então, ou seja, tá vendo, gente? Dá para agregar o presencial com a tele. Então, vocês já estão matando aí dois coelhos com uma cajadada só. E aí eu vou pedir para a Letícia falar um pouquinho, eu vou apresentar a Denise logo na sequência, mas Lê, conta pra gente um pouquinho da sua experiência, como que você entrou sem a vivência anterior, o que você trouxe de bagagem do assistencial presencial que deu para você usar na tele. Vamos lá, se apresenta, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, gente. Ó, se travar, vocês me avisem aqui, porque a internet, às vezes, ela dá uma dificuldade aí. Bem, como a Elaine falou, eu sou a enfermeira Letícia, tenho 29 anos, sou pós-graduada em saúde materno-infantil e também ESF, saúde pública. Eu venho de uma história de enfermagem há cerca de 9 anos, então eu não iniciei diretamente como enfermeira, que eu vi muitas perguntas aqui do pessoal perguntando: quem é técnico, consegue na tele? Consegue, gente. Em home, acho que a Letícia... Tô travando? Voltou, Gente. amiga, pode ficar à vontade. Deixa eu continuar. Então, a minha primeira experiência foi como técnica de enfermagem. Então, eu iniciei em home care assim que eu me formei, né, para poder já adquirir experiência. Logo em seguida, eu fui trabalhar em um hospital dia. Então, lá eu trabalhava tanto na parte de ambulatorial, né, na parte de exames. Estão falando aqui que travou. Vocês estão conseguindo me ver? Não, pode continuar, amiga, foi só no começo. Tá. Então, a gente tinha a parte de ambulatório, né? Todas as partes lá de exames, tinha o CME, tinha o centro cirúrgico. Então, eu atuava em todas essas partes como técnica. Durante esse período, trabalhando como técnica, eu cursei a faculdade de enfermagem, né? E foram 5 longos anos atuando como técnica. Após esse período na parte de atenção primária, eu fui trabalhar em um hospital, onde eu atuava, assim, na maior parte em saúde materno e infantil. Então, era na parte de UTI neonatal, mas como hospital, vocês conhecem, sabem como é. A gente tem um setor fixo, porém, quando há necessidade, a gente atua em outros setores. Por que eu estou trazendo essa informação? Para que vocês saibam que, mesmo que você é técnico hoje, auxiliar hoje, você pode atuar na tele normalmente. Todas as suas experiências são válidas, assim como a Elaine trouxe aqui pra gente. Isso, TI Neo, eu amo, Larissa. Depois desse período, né, finalizei a faculdade. Logo em seguida, como recém-formada de enfermeira, eu consegui
como enfermeira em 2 empresas. Uma que é presencial, que é a que eu estou até hoje atuando. Lá eu faço a parte de supervisão de unidades, treinamento dos colaboradores e também faço atendimento de mulheres, saúde da mulher, né, com a consulta ginecológica. E, ao mesmo tempo, eu comecei a atuar com tele. Entrei numa empresa que tinha um projeto piloto, né, para enfermeira na tela. Então, foi uma das primeiras empresas, né, Elaine? Nós 3, Sim. inclusive, atuamos juntas nessas empresas. E eu e a Denise vai falar um pouquinho também, nós entramos sem experiência de enfermeiro. Então, assim, é para abrir a mente de vocês que não há impedimento. Não é porque eu acabei de me formar, nunca fui auxiliar, nunca fui técnico, eu não vou conseguir. Você consegue também. É como a Elaine ela trouxe. Você tem que saber aproveitar todas as suas experiências que você teve, saber se vender, ter um LinkedIn estruturado, que é o que vai fazer você conseguir a sua tão sonhada vaga na tele. E assim, trabalhar na tele, gente, eu amo trabalhar no presencial, mas trabalhar na tele traz uma qualidade de vida para nós enfermeiros, que quem trabalha no assistencial sabe que é sofrido, né? Trabalhar no assistencial. É cansativo, a gente tem aquela carga emocional muito forte, né? Dos nossos atendimentos, a carga física, o deslocamento, né? da nossa casa para o hospital, para a unidade que a gente trabalha, e tudo isso não traz qualidade de vida para a gente. Uma coisa que a tele traz muita qualidade de vida para o enfermeiro, e um diferencial também que eu... Gente, daqui a pouco a gente responde as perguntinhas. Eu tô olhando para as perguntas, eu tenho um pouco de falta de foco. Cadê? No tic-tac eu fico aqui lendo e falando ao mesmo tempo. Mas, voltando, sobre a questão da diferença do trabalhar do presencial como enfermeira e o teleatendimento, no teleatendimento eu percebi que a gente tem muita autonomia. Então, diferente do que a gente pensa, a gente às vezes escuta, nossa, mas teleenfermeiro? É possível você ser enfermeiro e trabalhar na telemedicina? Tem certeza que não é um telemarketing? A Denise já escutou isso, a Elaine já escutou isso, eu já escutei muito isso até de paciente, tá? Quando a gente aborda o paciente, olha, sou enfermeira tal, vou realizar o seu atendimento. Aí eles às vezes questionavam, mas enfermeiro? Mas eu pedi para falar com o médico. Não, senhor. Aí você vai e contextualiza para aquele paciente como que funciona o trabalho do enfermeiro, né? No PA digital, isso acontecia muito. Mas eu quero falar com o médico e tal. Não, senhor, olha, a gente consegue fazer esse atendimento, qual é a sua queixa? Então, acolher o paciente, contextualizar a situação, prestar o melhor atendimento que você puder e demonstrar que você tem autonomia. Você pode... Nós somos, né, respaldadas por lei, podemos prescrever medicamento na tele, prescrever cuidados, fazer a sua evolução de enfermagem. Então, é uma área, assim, maravilhosa, que eu indico, assim, de olhos fechados. E, principalmente, se você tiver uma mentoria da Elaine, com certeza é maravilhosa. Eu e Denise aqui, ó, somos provas disso. Então, a princípio é isso. Caso vocês queiram fazer algum questionamento, vamos esperar a Denise se apresentar também. E daí a gente se aprofunda um pouquinho mais nas nossas experiências. Perfeito, Lei. Obrigada pelo adendo, obrigada pela indicação. Vai um prazer saber que eu consegui te mostrar essa vertente, né? Te trazer para esse mundo, assim como eu quero trazer todas essas maravilhosas e maravilhosos que estão aqui nessa live. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da Denise. A Denise também, vocês vão super se interessar por esse perfil, porque olha que diferente. A Denise, ela é enfermeira, body piercing, olha que diferente, gente. Ela atualmente trabalha com PS digital, ela empreende no ramo de furo humanizado, adulto e infantil, e ela traz que ela torna esse momento do primeiro brinquinho baby, do piercing, uma lembrança e não um trauma, porque a gente sabe o quanto isso pode ser duas coisas bem diferentes. Então ela mostra que isso pode ser sim uma lembrança muito positiva. Antes de iniciar no empreendedorismo e nos atendimentos digitais, ela atuava como técnica de enfermagem hospitalar, ou seja, mais uma pessoa que vem do assistencial aqui para o digital, tá bom? E ela traz que ela foi percebendo que foi desgastante isso, tinha a questão do desgaste físico, do desgaste emocional, e hoje, através da tele, né, ela busca mais qualidade de vida, então hoje ela consegue conciliar as duas áreas, tanto a familiar quanto o trabalho, né, a parte profissional, e ter esses momentos de lazer com seus familiares. Então eu vou abrir agora
agora para ela se apresentar um pouquinho, falar como foi que ela entrou na tele e tudo que, né, que ela tiver de apresentar. Fica à vontade, Denise, bem-vinda. Obrigada, Elaine. Boa noite, pessoal. Gente, preciso falar primeiramente que é um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos lá. Meu perfil, vocês já viram que diferenciados, as pessoas falam, nossa, enfermeira, body piercing, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ao contrário, a gente tem tudo a ver. E vamos lá. Iniciei, assim como a Letícia, o nosso início foi muito parecido, né? Nós nos formamos juntas no técnico de enfermagem. Então, meu primeiro emprego como técnica de enfermagem foi no hospital, foi com neonatal, UTI neonatal. A princípio foi um choque, porque eu falei, gente, eu saí do técnico falando, vou trabalhar com adulto, nunca vou trabalhar com criança, odeio trabalhar com criança. Paguei a língua, porque a gente paga. Sim. E aí foi com o UTI neonatal, fiquei 6 anos na UTI neonatal, só que isso começou a me desgastar um pouco psicologicamente, as histórias, as vivências. Comecei a ficar desgastada emocionalmente no neonatal. Falei, bom, vou procurar uma outra área que eu gosto, que seja materno-infantil. Fui para a maternidade, fiquei mais 4 anos na maternidade. O hospital era longe da minha residência, eu gastava cerca de 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Nesse período já estava terminando a faculdade e eu sempre falava, principalmente com a Letícia, eu falava, Lê, quando eu me formar, eu preciso de um emprego que me dê qualidade de vida. Eu sempre falava, não é possível que não dê para conciliar enfermagem e qualidade de vida. Deve ser possível. Enfermagem não é só plantão, 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 sábado, domingo, feriado, você não ter um momento de lazer com a sua família, você não poder acompanhar seus filhos na rotina escolar. Eu falava, não é possível. Deve ter algum momento, eu falei, a enfermagem é tão grande, deve dar para conciliar. E enfim, a gente tinha esse mesmo desejo, né, de sair dos plantões e ter algo com mais qualidade de vida. Concluindo a faculdade, eu sempre falava, no meu emprego anterior, falava, gente, eu me formo em dezembro, saio de férias em janeiro, escreve o que eu tô falando, eu não volto. Eu já vou estar atuando como enfermeira e com qualidade de vida. O pensamento do poder é tudo, né? Lei da atração é tudo, gente, de verdade. Enfim, dito e feito, me formei em dezembro, conheci a Elaine através da Letícia, que ela me trouxe essa vertente do teleatendimento. Eu, como a maioria das pessoas, que quando eu falo que eu faço teleenfermagem, tive a mesma reação. Eu vou falar, mas é possível? Existe enfermeiro em teleatendimento? Home office? Eu falava, gente, não é possível, não. Porque eu já era adepta da telemedicina. Então, eu sempre fazia consultas de telemedicina e sempre conversava diretamente com o médico. Nunca me passou pela cabeça que pudesse ter um enfermeiro do outro lado da tela. E foi aí que eu conheci a mentoria da Elaine, e aí a gente já conseguiu ingressar, nós três, num projeto piloto de uma empresa que foi muito bacana, foi uma experiência incrível. E através daí, já tem 1 ano e meio que eu me formei e que eu atuo em teleatendimento. Não, gente, nunca atuei presencial como enfermeira. Sou enfermeira de teleatendimento. Hoje eu sou do PS Digital. Aí as pessoas sempre perguntam, mas como que é um PS Digital? E eu sempre falo, gente, é igual um PS presencial. Quando você vai no PS, você não passa com um enfermeiro para fazer a triagem? Para depois, talvez, passar uma consulta médica? No digital é a mesma coisa, só que é por ligação ou por vídeo. Não tem diferença. A única diferença é que atendemos casos de baixa e média complexidade. Alta complexidade, avaliamos, triamos e mandamos para o atendimento presencial, de emergência. Mas é uma comparação, é uma analogia como no presencial. Só que fazemos isso do conforto da nossa casa, com a nossa família, com a liberdade de, esse final de semana minha família tem uma viagem. Eu pego meu computador e vou com a minha família. Desde que eu tenha nas horas de trabalho o compromisso de trabalhar. Então, e aí no presencial, como eu fui sempre muito agitada, eu falei, gente, não, peraí, home office é bom, mas eu preciso de alguma coisa que complemente, que eu possa sair, que eu tenha contato com os meus bebês, que é o que eu gosto de trabalhar, com o infantil. E foi aí que veio a oportunidade do Furo Humanizado, de empreender também, que sempre foi um sonho, e aqui estamos, empreendendo e trabalhando, conciliando com o trabalho de enfermagem.
Ô, Dê, deixa eu pedir uma gentileza para aproveitar e tirar essa informação que talvez agregue muito valor para todo mundo que está aqui. Fala um pouquinho dessa questão, por exemplo, que algumas pessoas perguntam assim, mas vocês não fazem sinais vitais, né? Como que vocês conseguem ter controle de pacientes crônicos? Eu sei que você tem uma experiência, assim, maravilhosa com essa questão digital, né? Da questão de aferição de destro. Você pode falar um pouquinho, não precisa aprofundar, né? Nem entrar em muitas vertentes íntimas, pessoais do projeto, mas pode trazer um pouquinho essa apresentação desse projeto do glicosímetro, que faz essa medição e notifica vocês. Sim, sim. No PS Digital que eu atuo hoje, eles têm um programa piloto que é muito bacana de controle de monitoramento de cuidados, né, coordenação de cuidados. Então, nosso principal público são diabéticos e hipertensos. Então, a gente faz um trabalho de qualidade de vida para esses pacientes. Então, todas as medições, tanto de PA quanto de glicemia, elas são implantadas pelo paciente no aplicativo do projeto. Então, na nossa tela já aparece automaticamente, em tempo real, o valor dessa PA ou dessa glicemia. Já aparece automático para a gente. Se é hiper, se é hipo, e a gente já automaticamente já chama esse paciente no chat ao mesmo tempo, então é tudo simultâneo, e já pergunta, olha, deu um valor alterado, toma medicação hoje? Passou por algum momento de estresse, algo do tipo, a gente já vai tentando entender o que aconteceu, já entra com uma ação para reverter essa hipo ou essa hiper, tudo em tempo simultâneo, então é muito rápido. E do conforto da casa do paciente e do conforto da nossa casa também. Então, gente, vocês têm ideia de que o paciente está lá na casa dele, ele faz um destro, a pessoa vai lá, fura o dedo, e automaticamente a enfermeira de equipe dele, a equipe de saúde dele é notificada se ele está em hipoglicemia, se ele está em hiperglicemia, se ele está numa crise hipertensiva, se ele está... Gente, isso é uma coisa que não dá para explicar, sabe? Só vivendo. Então, eu trouxe essa vertente, pedi para a Denise agregar esse valor, porque vocês conseguem ter um dimensionamento do quanto a gente consegue ser assertivo nos nossos atendimentos, tá? Então, assim, dá para ter uma extrema qualidade. Então, assim, é essa vertente que eu queria mostrar para vocês. Dá pra gente atender, dá pra gente monitorar, dá pra gente fazer triagem, dá pra fazer as consultas. Olha a Letícia aí com as consultas dela maravilhosa, né? Atendendo com uma extrema qualidade. Então, as vertentes da Tele são muitas, muitas mesmo. Então, assim, meninas, eu acho que a gente podia abrir para perguntas. Não sei como que vocês estão. Alguém quer agregar alguma coisa mais? Lê ou Denise? Podemos para as perguntas, que tem bastante. Tá, eu ia pedir, achei interessante a gente pedir na caixinha de perguntas, né, Lê? Foi você que deu a sugestão, né? Denise que falou. Então, assim, meninas. E tem bastante gente. Tem uma caixinha que é um ponto de interrogação. É melhor concentrar as perguntas lá, porque às vezes no chat muitas pessoas falam ao mesmo tempo. A gente não consegue atender todo mundo. Na parte direita da tela, galerinha. Então, parte direita. A gente mandem a pergunta na caixinha de pergunta que a gente vai abrindo e respondendo, tá bom? Eu vou ir lendo as perguntas e as meninas vão, né? As meninas podem complementar se quiserem, a gente combina aí, dá uma levantadinha na mão quem se sentir mais segura aí e vamos respondendo, né? Podem deixar essas perguntas aí, ó. Estão começando a surgir algumas. Vamos lá. Atuo como enfermeira analista de sistemas de informação. Isso agrega na tele? Olha, Lucas, eu não vou nem ser eu para responder, gente. Ele é enfermeiro analista de sistemas de informação. Agrega valor, meninas? Com certeza. Quase nada, gente. É lógico. Tudo a ver, tudo a ver. Lucas, imagina como ele não vai saber lidar com sistemas, com prontuários eletrônicos. Tudo isso já é uma realidade que você já vivencia. Agrega valor com toda dificuldade. Perdão, eu li a pergunta e respondi. Com toda certeza, tá? Então, assim, Lucas, agrega total valor. Pode colocar isso no seu currículo, sim, tá? Vai fazer toda a diferença. Com certeza. No seu LinkedIn, você pode colocar essa informação também. Lucas, pode falar, Dê. Inclusive para empreender nessa área. É uma experiência magnífica para você ele empreender. Pode criar até realmente. Então agrega muito. Gente, a Andressa está perguntando a média salarial.
Andresa, a gente não vai citar um valor fechado, porque pode variar, tá bom? Mas a média, acho que, eu não sei se as meninas vão concordar, eu nunca vi nenhum salário abaixo de 4 mil em tele. Nunca vi. Vocês já Não, viram alguma coisa abaixo assim, de 4 mil? Também A não não. ser que seja freelance e a pessoa trabalhe em freelance é horas por poucas. atendimento, né? Mas geralmente é acima de 4 mil, na verdade, até melhor do que isso, gente. E tem muitos benefícios mesmo, até mais do que você trabalhar presencialmente. Então, gente, é maravilhoso. Então, assim, ó, na média, tá, gente? A gente falando, eu vejo os salários de tele, a gente está falando a nível 1, que seria para quem está iniciando. Eu vejo a partir de 4 e pouquinho, que é o nosso piso ali, e para enfermeiro 1, eu já cheguei a ver até 6,5 para 6,700, tá? Dependendo da empresa. Isso a gente falando em âmbito hospitalar e startup. E quando, que nem a Letícia falou, essa questão de benefícios. Quando você trabalha home office, você recebe o auxílio home office, que é um auxílio para você poder, né, pagar, porque você usa a sua internet, sua energia. A empresa normalmente fornece os dispositivos, então normalmente fornece o computador e alguns acessórios, alguns periféricos aí de hardware, fornece o sistema, assinatura digital. Então a gente tem os benefícios de ter todo o material quando a gente trabalha CLT. A gente recebe benefício de auxílio home office. A gente tem sim vale alimentação, gente, como vocês do presencial tem, a gente também tem. E refeição, porque não é porque a gente come na nossa casa que a gente não gasta, concorda? Exatamente. Então, automaticamente, a gente tem todos os benefícios. Quando tem empresas que têm o trabalho híbrido, pode ter o benefício do Vale Transporte também, que você pode acessar ou não acessar, fica muito a seu critério, mas isso quando é vagas híbridas, tá? Então, sempre se atentem a isso. Vaga 100% home office, vaga presencial para tele e vagas híbridas. A maior parte das vagas, eu posso dizer, algumas são híbridas, mas não são tantos, mas a maior parte acaba sendo 100% home office. Não, que eu falei, você tem que olhar muito essa vertente, mas normalmente é nesse sentido. Vamos para a próxima perguntinha aqui. Ó, gente, o nome de empresa, tem bastante gente perguntando, né? Ó, quais são as principais empresas que contratam para teleenfermagem? A gente não pode citar nome de empresa aqui, porque eu não quero que ninguém ache que a gente está trazendo alguma informação por conta da empresa X ou da empresa Y, tá bom? Essa é uma ação totalmente minha. Então, assim, ó, quem fizer as 3 lives, um dos combinados é que eu vou preparar um PDF, tá? Então, quem fizer as 3 aulas, quem participar das 3 aulas, assinar a presença nas 3 aulas, vai receber aí um PDF já com essas orientações. Quais são as principais empresas que fazem contratação de teleenfermagem? Então, participa das 3 aulas que a gente vai enviar o PDF para vocês também, é uma bonificação aí, para vocês poderem saber quais são as empresas que estão contratando, né? Que sempre estão contratando. A gente não pode falar Tem nome aqui na bastante. live, porque a gente não tá. A gente não quer se promover em cima de nenhum Tá? nome de empresa, né? Então, por segurança, a gente não vai falar de nomes de empresas aqui. Mas vocês podem procurar por grandes nomes hospitalares e startups. Normalmente, elas acabam vindo com o nome de healthcare, né? Nesse sentido. Então, se você colocar lá teleenfermagem, vertente de telemedicina, aí você vai acabar achando essas startups e também os hospitais que têm esse tipo de atendimento. Aí eu vou ler a perguntinha aqui agora da Andresa. Sou enfermeira graduada, gostaria de saber se posso colocar minha vasta experiência como auxiliar e técnica no SUS. Vou deixar até a Letícia responder, porque a Letícia veio daí, né, Lê? Veio Com do SUS, certeza. fala aí um pouquinho pra gente. Sim, você pode, você deve colocar todas as suas experiências. Claro, gente, num currículo você não pode carregar ele demais, como a Elaine já falou. Então, assim, estrutura muito bem o seu currículo, evita colocar muitos dados, né? Dados pessoais, endereço, CPF e coisas e afins. Coloque as suas especializações que você tem em relação à tele. Por mais que você tenha mais 500 que seja voltada para outras coisas, seja específico, que hoje você quer entrar para a tele. Então, para cada vaga que você se inscreve, você tem que ser específico, entregar aquilo que eles estão pedindo. Então, assim, coloca as suas especializações, os cursinhos da UnaSUS que você fez, esse curso aqui maravilhoso com a Elaine que vocês estão fazendo hoje. E sim, coloque as suas experiências e sempre saiba durante a entrevista trazer como que foi a sua atuação, né, como auxiliar, o que você acha que pode agregar tudo aquilo que você já vivenciou como enfermeira, mesmo você sendo técnico, que você com certeza vai se sair muito bem e vai conseguir a sua vaga na tela, hein? Perfeito. Ó, eu achei uma pergunta aqui interessante, meninas.
Ela pergunta só, tem alguma pós-graduação que ajuda a entrar na tele? Por exemplo, pós em urgência e emergência, né? Acho que ela quis dizer se tem alguma pós em específico. Específica, né? Acho que eu vou responder essa, até porque a gente vai ter 3 exemplos totalmente diferentes aqui. Eu sou enfermeira de família, né? Então sou pós-graduada em estratégia de saúde da família, gestão em saúde pública e sou coach em enfermagem. Então você vê que são vertentes que dão um certo segmento mais voltado para a APS. Porém, eu tenho experiência do presencial com pronto atendimento. Então, por isso que eu tenho uma bagagem de pronto atendimento e acabo conseguindo aplicar dentro do pronto atendimento digital. E tenho a vertente de atenção primária à saúde devido às minhas pós. Então, eu consigo atuar nas 2 áreas. Mas não dá para fechar que tem uma pós específica. A gente já tem no mercado algumas pós-graduação para teleenfermagem, né, que são específicas. Mas, assim, são pós bem esporádicas, em locais, né, que estão aí estruturando algumas informações ainda. Como a tele é muito nova, tem alguns nomes já tendo a pós voltada só para tele, tá bom? Eu não sei dizer valores dessas graduações, mas eu sei que são graduações que exigem um pouquinho mais de investimento financeiro, tá? Então, mas não é uma pós específica. Se você vai atuar com coordenação de cuidados, o interessante é você ter realmente alguma pós voltada para atenção primária. Se você vai atuar numa vertente mais PA digital, você também é bom ter urgência e emergência. Um exemplo agora para você entender. Uma das empresas que eu trabalho, já atuei dentro da vertente de coordenação de cuidados e também já atuei dentro do próprio pronto atendimento. Então, automaticamente acaba sendo que, né, a gente fica tendo essas 2 vertentes para atuar e como eu tinha experiência com os 2, pós em um e experiência em outro, eu consigo atuar nos 2 tranquilamente. Lembrando que a Eu vou deixar sem pós nenhuma concluída, Sim. né? Então, assim, não é Gente, vocês falam demais que a live até acabou. Voltei, porque eu ainda tenho coisa para falar para vocês ainda. Vou adicionar as meninas aqui novamente pra gente ter mais um tempinho aí. Foi, passou o tempo da live. Gente, voltei. A gente não passou nem a palavra secreta. Como assim? Entrou D. Voltamos, gente. Volta todo mundo pra cá. É muita coisa para falar, gente. Muita coisa, tá vendo? Ai, gente. Deixa eu chamar a Letícia aqui de volta. Deixa eu chamar a Lê. Conteúdo, não adianta, gente. É muito conteúdo. Ai, gente, desculpa. O pior é que não deu nem tempo de avisar, porque a gente estava conversando e foi. A gente E nem aí, deu tempo de passar. Não vi. Ainda bem que todo mundo vai voltando aí pra gente poder responder mais algumas perguntas, só que aí ele fecha as perguntas. Então, gente, por favor, podem mandar de novo aí. Gente, eu vi uma pessoa perguntando. Ai, desculpa. É que eu acho que tá meio atrasado aqui pra mim. Uma pessoa perguntou, não lembro quem o nome, se você tiver aí, fala aqui com a gente, perguntando se experiência de telemarketing ajuda. Eu tive uma experiência recentemente de uma empresa que me convidou para participar de um processo seletivo, que um dos requisitos era você ter experiência anterior com telemarketing cobrança. Então, se você tem algum tipo de vivência com telemarketing, também pode ser que essa sua experiência seja válida para algum tipo de empresa. Então, sempre dê uma olhadinha nos requisitos antes de você mandar o seu currículo. Aí a Dai que perguntou. Dai, respondida a sua questão. Gente, eu vi também que alguém comentou, não lembro quem, que é enfermeira oncológica e se dá para atuar como tele. Se a pessoa tiver aí, me corrige, por favor. Inclusive, tem muitas empresas de coordenação de cuidado específicas para oncologia. Tem bastante. E, gente, é muito bacana esse trabalho. Então, tem... Maravilhoso. Foi a Pri, né? Pri, tem muita empresa. Inclusive, está vindo alguns projetos aí de algumas empresas, porque a gente não pode citar nome, que vai agregar muito com teleatendimento de pessoas oncológicas. Principalmente para controle de cuidado, orientação. Enfermagem, a gente atua muito com orientação. Então, assim, orientar, qualidade de vida, muito bacana. Experiência maravilhosa, viu? Vai atrás. Pode ir, gente, que vocês conseguem. Ó, tem uma pergunta aqui da Juliana Loureto. Como destacar o currículo para a vaga de tele quando se tem muitos candidatos?
tenho 3 anos e meio de experiência, mas quando me candidato tem mais de 500 pessoas já inscritas. É aquilo que eu passei hoje na nossa aula, gente. É o seu perfil te apresentar de uma forma que seja atrativa para a empresa. Então, lembra lá de colocar a questão de uma foto com qualidade, ter as palavras-chave de forma assertiva, ter uma bio sucinta, mas que traga qualidade, mostre para a empresa que você vai fazer o diferencial. Então, assim, é ter um perfil assertivo, porque a partir do momento que você tem um perfil mais assertivo, é muito mais fácil da empresa te achar e te convidar a ir para vagas. Realmente, vai ter bastante inscrição, sempre tem, gente, porque a tele é nova, tem bastante gente conhecendo, mas assim, não é impossível de você ser chamado, que nem a gente está explicando aqui, ó. Desde que eu entrei, eu nunca fiquei um período desempregada. Ó, a Denise entrou 1 ano e meio também, nunca ficou desempregada, não ficou sem atuar dentro da tele, a Letícia. Então é muito aquela questão de direcionar o seu perfil e ter um perfil que seja apto a ser chamado para as vagas. Então é seguir as dicas que a gente deu hoje nessa nossa primeira aula. E não foque no número de pessoas inscritas. Você precisa de apenas uma vaga. Então, foque em você, no seu desenvolvimento, em falar bem aqui, ó, nas câmeras, porque isso é um diferencial, né? Como a Elaine citou, a maioria das entrevistas, dos processos são de forma digital. Então, você precisa se desenvolver nessa parte. Então, não foque nos outros. Pode ter 1 milhão de pessoas, foque em você, no seu desenvolvimento. Lei da atração, gente, por favor. As meninas Na sua qualificação. As meninas pontos sabem que fortes. eu sou a louca da lei da atração. Então, assim, quando a gente foca na gente, a gente tem um pensamento específico, a gente atrai coisas boas. Tá, mas a gente não vai ficar parado esperando. Tem que se desenvolver, tem que estudar, tem que treinar. Se você tem dificuldade, eu tenho dificuldade de responder questões em entrevistas. Chama uma amiga sua enfermeira também, né, que seja da área, faz ela fazer perguntas para você ir treinando, porque tudo é uma questão de treino, de prática. A prática, ela leva à perfeição. Tô errada? Com certeza. Inclusive, eu vi bastante gente falando sobre carga horária. Gente, carga horária é basicamente os plantões do presencial também. 6 horas, 12 por 36. Algumas empresas têm alguns horários diferenciados, 4 horas, 5 horas. Depende da vaga, assim como no presencial. Mas geralmente as cargas horárias são basicamente como nos hospitais mesmo. Plantões de 6 horas, ou de 12, diurno, noturno. Exatamente. Tem 30 horas, 40, 44, tem várias escalas e várias horas. Inclusive, para quem trabalha, para quem me pergunta da questão de freelance, por exemplo, a pessoa às vezes já tem um emprego, mas não consegue conciliar o tempo integral com outro emprego. Tem algumas startups que contratam para trabalho freelance, que seriam as horas que você disponibiliza. Então, por exemplo, se você pode disponibilizar 3 horas do seu dia, você vai trabalhar 3 horas. Se você pode disponibilizar 2, 4, 5, de acordo com a sua disponibilidade, você vai fazer esses atendimentos para a startup e vai receber pelos atendimentos, entendeu? Aí, nesse caso, é para quem quer fazer realmente um freelance. Então, dá para ter essa questão aí de poder flexibilizar um pouquinho as suas horas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui, meninas, muito legal. Posso passar para vocês? Claro, por favor. É da Kelly Cris Leone. Ela disse que ela está validando o diploma em outro país. Teria algum problema? Posso trabalhar de outro país? Iria amar trabalhar com os 2 países. Sim, Kelly, você pode. Inclusive... Conta, Letícia. Vou contar. Inclusive, agora, startups de outros países estão recrutando enfermeiros aqui do Brasil mesmo. Então, assim, o que eles pedem a mais de diferencial é você ter o inglês fluente. Então, pessoal que quer trabalhar com tele, mas trabalhando para outros países, desenvolvam seus idiomas. Os mais pedidos são inglês e espanhol. E o salário, gente, é em dólar, hein? Gostaria de lembrar que é em dólar. A média salarial que eu vi através do LinkedIn é de 150 mil dólares por ano. Então, divide aí por 12, vocês já vão ter a média aí na mente de vocês. E já vão querer logo fazer um inglês que eu tô sabendo. Gente, literalmente faço o inglês, porque... Outra coisa, trabalhar em dólar. Que é o contrário, né? A minha companheira de plantão, porque eu trabalho noturno, a minha companheira de plantão, esse mês ela se mudou para Portugal. Alguns planos que ela tem pessoais, influenciou algo no trabalho dela? Nada, gente. Ela pegou o computadorzinho dela, foi para Portugal e trabalha lá lindamente, não mudou em nada. Então, porque a gente leva, né, geralmente as plataformas,
elas funcionam muito bem em qualquer lugar, inclusive fora do país. Então dá para trabalhar normalmente. Gente, eu vi uma pergunta aqui que eu achei interessante. Experiência com teleenfermagem no estágio da faculdade faz a diferença? E sim, com certeza faz a diferença, porque assim, nem todas as faculdades estão abordando esse tema, até porque ele é mais recente, né? A gente tem umas grades que são mais antigas da faculdade, mas o ideal é que, eu acredito, viu, gente? Eu acredito que logo mais as faculdades vão sim incluir a tele dentro das grades curriculares, porque é uma vertente que, né, já está legalizada, a gente tem amparo de lei, tudo certinho. Então, assim, gente, experiência, você teve experiência de estágio, com toda certeza, bota lá no seu LinkedIn, coloca no seu currículo, porque com certeza vai fazer a diferença. Você já vivenciou alguns teleatendimentos? Por mais que você não tenha atendido diretamente o paciente, você fez uma escuta, você viu como é uma triagem, você viu como é uma coordenação de cuidados. Então, com certeza, isso vai agregar valor ao seu currículo, sim. Pode ficar tranquila, pode colocar lá no currículo, porque é bem visto, sim. Gente, a Cíntia está perguntando sobre vagas no noturno, se existem. Existem sim, viu, Denise? Inclusive, nós três atuamos nessa empresa que tinham tantos plantões diurnos quanto noturno, porque o PA digital ele precisava funcionar 24/7. Então, todos os dias de domingo a domingo, tá? Então, tem sim, pode ficar tranquila. Eu vi aqui experiência em saúde ocupacional e atualmente graduada em enfermagem sem chance. Elaine? Sim, sim, tem. Sabe por quê? Porque dentro, quando a gente fala da tele, vou dar um exemplo, a gente tem uma coisa que vocês não imaginam que acontece, por exemplo, acontece. A gente tem muita parte de treinamento interno também. Então, além de você poder fazer atendimento, você agrega valor para a parte interna da equipe. Quando a gente trabalha com a teleenfermagem, a gente, apesar de trabalhar home office, as startups hoje em dia prezam muito pela questão de saúde do colaborador, tá? Então, quando ela faz uma contratação de um enfermeiro para trabalhar com tele, ele tem outras experiências que pode agregar valor para dentro da parte mesmo dos colaboradores da empresa, eles usam sim, tá? Vou dar um exemplo até mesmo da vertente que a maioria das empresas agora, elas atuam com saúde populacional. Eu não sei se todo mundo conhece, mas quando a gente fala de saúde populacional, a gente fala de cuidados de uma saúde, de uma população em específico. Então, por exemplo, cuidar da própria população vem sendo uma coisa que a maioria das empresas de tele está fazendo. Então, vamos supor, eu trabalho para a startup X e essa startup, além dos cuidados dos pacientes externos, né, que a gente já cuida normalmente, a gente que também somos pacientes. Então, eu cuido das minhas amigas de trabalho, minhas amigas cuidam de mim, os médicos cuidam das enfermeiras, as enfermeiras cuidam dos médicos e a gente se cuida. Então, a gente falando no sentido de saúde ocupacional, por exemplo, tem muito a agregar para a parte de saúde populacional, também para atendimentos externos. Então, acredito que, assim, gente, eu não vejo limitação para nenhuma área dentro da tele. Eu, pelo menos, acredito que, assim, tudo tem a se desenvolver. Todas as nossas formações dentro da área de enfermagem tem muito a agregar. Então, é importante que vocês tenham em mente que, assim, não dá para a gente apresentar todos os pontos em que a teleenfermagem pode atuar, porque acho que a gente está sem fronteiras nesse momento, sabe? A gente tem que realmente colocar isso e mostrar a força que a enfermagem tem. Porque a gente tem muito hábito, às vezes, de limitar, de achar assim, eu vou trabalhar só no hospital, só na assistência, só ali. E não, gente, a teleenfermagem veio para mostrar que a gente pode ter várias especificidades dentro da teleenfermagem. Então, eu posso ter quem cuide de saúde da mulher, eu posso ter quem cuide de pediatria, eu posso ter quem cuide de estratégia de saúde da família, quem seja emergencista. Todas essas vertentes têm espaço dentro da tele. É óbvio que, claro, a gente tem muito a crescer. Então, por isso que hoje esse projeto do Enfermeiras da Tele é justamente para mostrar para vocês o quanto a gente pode crescer, o quanto a gente tem que empreender, o quanto a gente tem que mostrar para as startups os nossos valores. Então, eu não vejo limites para eu fiz uma pós em específico. Eu acredito que todas as pós são muito bem-vindas, todo conhecimento é muito bem-vindo quando agregado de forma correta. Então, aproveitem essa fala, agregado de forma correta. Coloquem as realidades de estudo de vocês agregado para a tele. Porque o atendimento, ele não é só você olhar para a câmera. Você vai estar lidando com o ser humano como você lidaria no presencial. Então, eu acho de extrema importância lembrar que, assim, a gente está num momento que a tele está sem fronteiras. Então, se você tem qualidade para trazer para a tele, vem para a tele. Aproveita, né, engaja as vagas certinhos para não ter vertente. Vocês veem alguma limitação, meninas? Assim, tipo, eu não vejo. Eu consigo Inclusive, essa saúde de empreender. Ó, eu e a Denise sempre querendo falar junto. a gente está aqui assim, ó. Mas deixa eu só falar aqui rapidinho. Sim. A saúde empreendedora, eu não vi qual foi a pergunta dela anterior, mas vi ela falando aqui que ela tem formação em ginecologia e obstetrícia. Se dá para trabalhar com tele. A Letícia é ótima para falar sobre isso, porque ela empreende
com saúde da mulher. Então, Sim, responde aí para então, ela. era isso que eu ia falar mesmo, assim, até na parte de empreendimento. Às vezes você tem alguma pós específica, como ela citou, saúde materna e infantil. Você pode tanto abrir o seu consultório e oferecer as consultorias presencialmente, quanto você pode fazer essas consultas via telemedicina, mas isso seria um trabalho seu, não dependeria de nenhuma outra startup. Então, você faz o seu atendimento, você avalia exames, você prescreve cuidados, você pode também fazer visitas presencialmente para essa mãe, para ver se a pega do bebê está correta. É muito amplo toda essa área nossa de telemedicina. Então, a gente não pode fechar telemedicina, é só urgência e emergência, só a saúde da família. Não, gente. Tem em vários setores. Ocupacional, auditoria, saúde materno e infantil, o PA digital mesmo, que é urgência e emergência. Então, não se prendam de apenas. cuidado. Não existem limites. Só Literalmente, nesse momento, é sem fronteira para trabalhar da onde você quiser, sem fronteira para você sair do seu plantão e estar com seu filho, ter qualidade de vida. E, gente, eu acho que hoje a gente, né, dá pra gente começar a pensar aí no nosso encerramento, que é a nossa primeira aula, a gente já alcançou o nosso objetivo. Eu vou lançar aí a palavra-chave. Hoje a nossa palavra-chave vai ser qualidade. Então, para você poder garantir a sua presença nessa aula, eu vou pedir para vocês irem lá no nosso grupo do WhatsApp. Vocês vão preencher o seu nome e colocar a palavra-chave qualidade. Quando você preencher o seu nome e a palavra qualidade, você vai entrar para a nossa lista de presença. Estando presente nas 3 lives, você vai ter o direito à certificação, aquele PDF com os nomes das empresas, né, que atuam no mercado para você saber quem seguir, onde não seguir. Então, lembrando, gente, qualidade. Palavra-chave de hoje, qualidade. Alguém manda aí no chat, vão mandando qualidade, para todo mundo ver. Vão escrevendo aí, porque aí todo mundo sabe que a palavra-chave vai ter qualidade. Eu vou pedir agora só para as meninas falar o nome de vocês como está no LinkedIn, né? Eu falei que é importante vocês engajarem com a gente. Não com a gente por conta de seguidor, não, gente. Para vocês olharem o nosso perfil, para vocês poderem... Porque, assim, ó, existe uma frase que eu sempre falo. Na vida, nada se cria, né? A gente sempre está ali copiando, se inspirando, vendo pessoas que estão onde a gente quer estar e a gente tem que ir lá e abordar e estar a par do assunto. Então, podem falar. Fala aí, Lê, qual que é o seu... Como que está o seu LinkedIn? O meu está como Letícia Isaías da Silva. É o meu nome completinho. Então, se conectem lá comigo, me sigam, que eu vou seguir de volta. Vamos ampliar a nossa rede cada vez mais, porque a quantidade de pessoas, a sua rede, ela é muito importante também para você ser vista pelos recrutadores, tá, gente? Então, se conecta com a gente, vamos ampliando aí, vamos engajando todas as publicações. Vocês nos ajudam, nós ajudamos a vocês, estamos à disposição. Letícia Isaías da Silva, vou colocar aqui no chat. Maravilhosa. Dê, como que tá o seu? O meu tá como Denise Santos. Também vou colocar aqui no chat para vocês. Podem mandar lá convite, conexão. Acompanhem lá, tem muito conteúdo bom lá também. Gente, para quem não me seguiu no LinkedIn ainda, bastante de vocês já estão me seguindo. Eu sempre, né, devolvo eu sigo vocês também, porque eu quero ver o desenvolvimento de cada uma de vocês. Quero realmente que vocês tenham muito mais qualidade, possam vir trabalhar aqui na Tele. Para quem quiser procurar, o meu tá com o meu nome completo também, que tem aqui no perfil, se vocês olharem ali embaixo da minha fotinho, vai estar o meu nome completo. Elaine Baptista da Cruz. E não se esqueçam de anotar, vou aqui falar novamente, palavra-chave da nossa live de hoje. É a palavra qualidade. Então, no nosso grupo do WhatsApp, não esqueça de colocar o seu nome, a palavra-chave, para você garantir a sua certificação ao final desse curso. Espero ter trago muito conteúdo. Quero aqui de coração agradecer a Letícia, a Denise, pelo engajamento, por toda a participação. Foi muito rico ter vocês aqui. É um prazer saber que 2 mentoradas minhas estão aí já no mercado, com toda essa bagagem, toda essa informação para trazer para a gente. Então, assim, aproveitem o máximo que vocês puderem as próximas aulas. Gente, meninas, se quiserem trazer também conteúdos, podem trazer, tá bom? Vai ser sempre muito bem-vinda. E acho que hoje a gente conseguiu trazer bastante informação. Agradeço cada pessoa que participou da nossa live. Não esqueça de responder a nossa lista lá no grupo do WhatsApp. Vai ser um prazer ver vocês aí nas próximas aulas, tá bom? Obrigada, gente, galera. Eu agradeço muito. Eu, Letícia, a gente está aqui, ó. Conectada. A gente tem a conexão. Então, mas só agradecer mesmo todo mundo que esteve aí. Espero a gente ter esclarecido o máximo de dúvidas possíveis. E bastante gente falando que era uma vaga. Gente, tem vaga, tem muita vaga.
muita vaga mesmo nessa área. Basta ter qualificação, ter força de vontade, de seguir as dicas. A Elaine está dando conteúdo aqui que vocês não encontram em lugar nenhum. É um conteúdo de ouro mesmo. Só seguir direitinho que a vaga vem. Só se esforçar. Isso aí, meninas. Lê, Muito obrigada a todos. A Elaine, principalmente, por ter feito esse convite. A minha, a Denise. Somos eternamente gratas por todo o conhecimento que você compartilhou com a gente. Hoje você está fazendo esse projeto lindo, maravilhoso, que eu tô cheia de orgulho aqui. Me inspiro muito em você, em vocês duas. Muito sucesso para vocês e para todos os nossos queridos enfermeiros da tele que estão aqui, que eu tenho certeza que a gente vai se trombar por aí. Todo mundo atuando na tele. Por favor, se a gente se trombar, vocês falem pra gente, vocês conheceram a gente aqui, hein, gente? Palavra-chave, qualidade, qualidade, gente. Beijo. Beijo. Nos vemos aqui semana que vem, viu? Até mais, galera. Tchau, tchau.